Boa noite, meus amigos, boa noite, meus parentes, boa noite, os devotos, boa noite a todos. Vamos agora finalizar esse nosso dia com uma excelente experiência. Nós vamos dar uma boa noite com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Essa semana começa a semana pré-Gopurnima. Portanto, a gente vai, a partir de hoje, né? Daqui a 7 dias, nós faremos um Harinama em Boa Viagem, distribuindo praçada, né, para comemorar o belíssimo aparecimento da encarnação de Krishna mais misericordiosa, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu é Krishna, mas ele veio na forma de um devoto e espalhou o canto dos santos nomes. Por onde ele ia, ele envolvia todos numa atmosfera de amor a Deus, tão intensa que as pessoas abandonavam tudo o que tinham para fazer e iam seguindo o Sr. Chaitanya, cantando o Mahamantra Hare Krishna, se associando com os devotos e tendo uma vida completamente espiritual. E agora nós vamos comemorar esse maravilhoso advento que, através dele, todos nós podemos avançar espiritualmente, mesmo numa era tão caída como é a era de Kali Yuga. Então nós vamos ler durante essa semana, são 8 dias, nós vamos ler o Madhya Lila volume 1, certo? A gente vai fazer leituras comentadas e falar um pouco sobre o Sr. Chaitanya. Então, esse Madhya Lila, ele vem após o Adi Lila. O da Adi Lila são os primeiros passatempos do Senhor, ele está em Navadvipa, né? E lá ele se associa com os devotos e executa vários tipos de passatempo, de kirtanas, de cantando com os devotos e divulgando o movimento para a consciência de Krishna. E agora ele já está como um sannyasi e nesse Madhya Lila vai se descrever as suas atividades, suas viagens como sannyasi, né, como uma pessoa renunciada na ordem espiritual da vida. Então vamos ler aqui capítulo 1, os passatempos posteriores do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que são os passatempos fora de Navadvipa. Este capítulo apresenta uma descrição resumida de todos os passatempos realizados por Sri Chaitanya Mahaprabhu durante o período intermediário de suas atividades, bem como durante os 6 anos finais de suas atividades. Descreve-se todas brevemente. Descreve-se também o êxtase de Sri Chaitanya Mahaprabhu ocorrido quando ele recitou o verso que começa com Jat Kaumara Haraha. Além disso, apresenta-se uma explicação daquele êxtase no verso Priya Soyam Krishnaha de Srila Rupa Goswami. O Senhor abençoou a Srila Rupa Goswami, em particular, por ele ter escrito tal verso. Descrevem-se também os muitos livros escritos por Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami e Srila Jiva Goswami. Narra-se também o encontro entre Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami e Srila Sanatana Goswami na aldeia conhecida como Ramakeli. Então aqui é o resumo do livro. Então vamos ler o verso 1. Mesmo uma pessoa sem conhecimento pode imediatamente adquirir todo o conhecimento simplesmente pela bênção de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, oro ao Senhor por sua misericórdia imotivada para comigo. Então, Krishnadasa Kaviraj, que vai estar escrevendo Chaitanya Charitamrita, ele se coloca numa pessoa que não tem conhecimento e que precisa da graça do Senhor. Essa é a posição do devoto, uma posição sempre muito humilde. Ofereço minhas respeitosas reverências a Sri Chaitanya e ao Senhor Nityananda, que são como o sol e a lua. Eles nasceram simultaneamente no horizonte de Gauda para dissipar a escuridão da ignorância e assim maravilhosamente abençoar a todos. Então aqui Chaitanya Mahaprabhu ele não veio só, ele veio com seus associados para difundir o movimento de Sankta. E o principal dele é sua expansão plenária
de Balarama, que é Nityananda, que estava sempre com o Senhor, servindo para que ele possa manifestar a sua plena misericórdia para com as almas caídas. Verso 3. Glórias aos todo misericordioso Radha e Madana Mohana, sou aleijado e imprudente, todavia eles me orientam e seus pés de lótus são tudo para mim. Essa é uma oração de Krishnadasa Kaviraj, o autor do livro, para receber as bênçãos das deidades de Vrindavana, Radha e Madana Mohana. Então, assim, um devoto, quando tem um serviço que ele vai prestar, ele pede misericórdia às deidades. Num templo de joias em Vrindavana, debaixo de uma árvore dos desejos, Shri Radha Govinda, servidos por seus associados muito íntimos, estão sentados num trono refulgente. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Então aqui, Krishnadasa Kaviraj, ele oferece suas reverências às principais deidades de Vrindavana. Uma delas é Shri Radha Govinda. Então, a Shri Radha Govinda ela estava em Vrindavana na época que Chaitanya Mahaprabhu estava no planeta e um pouco depois, porém, depois essa deidade ela saiu de Vrindavana e está em Jaipur. Shriman Rasa que Gopinata, o que atrai as golpes com a canção de sua flauta, e o qual iniciou a tão melodiosa dança da raça, as margens do Yamuna em Vrindavana, tenha misericórdia de nós. Então, Gopinata é outra deidade e que está sendo objeto de oração de Krishnadasa Kaviraj. Todas as glórias a Gora Hari, que é um oceano de misericórdia, todas as glórias a ti, ó filho de Satidevi, pois és o único amigo de todas as almas caídas. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele desejou intensamente salvar todas as almas de Kali Yuga. E por isso ele veio nessa encarnação, né? E aceitou tantas dificuldades só para salvar as almas de Kali Yuga. Pessoas ignorantes. Verso 8. Acabo de descrever resumidamente o Adi Lila, passatempos iniciais de que Vrindavana Dasa Thakura já havia descrito plenamente. Então, outro livro que descreve os passatempos do Sr. Chaitanya é o Chaitanya Bhagavata, que foi escrito por Vrindavana Dasa Thakura. Portanto, dei apenas uma sinopse de tais incidentes, e aquela sinopse já especificou tudo o que era para ser revelado. Então, o que Krishnadasa Kaviraj diz que ele escreveu esse livro mais para apresentar os passatempos finais do Senhor, porque os passatempos iniciais foram descritos por Vrindavana Dasa Thakura no seu Chaitanya Bhagavata. Portanto, dei apenas, já li isso, verso 10, não é possível descrever os passatempos ilimitados de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Contudo, desejo relatar agora os incidentes principais e dar uma sinopse daqueles passatempos ocorridos no final. Versos 11 e 12. Vou apenas resumir a parte que Vrindavana Dasa Thakura apresentou bem elaboradamente em seu livro Chaitanya Mangala.
No entanto, darei mais tarde todos os pormenores dos incidentes, quer sejam dos incidentes que sejam especiais. Verso 13. Na verdade, o compilador autorizado dos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu é Srila Vyasadeva. A encarnação de Vyasadeva é Srila Dasa Vrindavana, a encarnação de Vyasadeva. É apenas por ordem dele que tento mastigar os restos dos alimentos que ele deixou. Então aqui Vrindavana Dasa Thakura, ele se põe servo dos devotos, colocando seus pés de lótus sobre minha cabeça com grande devoção, colocando esses dois pés de lótus sobre minha cabeça com grande devoção, passo agora a descrever em resumo os passatempos finais do Senhor. Verso 15. Por 24 anos, Sri Chaitanya Mahaprabhu permaneceu no lar, e todos esses passatempos que ele realizou durante este período são chamados Adilila. Então, o Adilila descreve o Sr. Chaitanya ainda em Navaduipa. Ao final de seus 24 anos, no mês de Maga, durante o quarto crescente, o Senhor aceitou sannyasa, a ordem de vida renunciada. Então aí Chaitanya Mahaprabhu teria que sair de casa, deixar sua família, sua mãe, né? Porque ele tomou sannyasa. Após aceitar sannyasa, Sri Chaitanya permaneceu neste mundo por mais 24 anos. Todos os passatempos que ele manifestou, que ele efetuou no transcurso desse período, chama-se Sheshalila, ou passatempos ocorridos no final. Os passatempos finais do Senhor, ocorridos em seus últimos 24 anos, chamam-se Madhilila, intermediário, e Antyalila, finais. Todos os devotos do Senhor reúnem-se a seus passatempos seguindo tais leis. Durante 6 anos dos últimos 24, Sri Chaitanya Mahaprabhu viajou por toda a Índia, de Jagannatha Puri a Bengala, do Cabo Camorim a Vrindavana. Todos os passatempos realizados pelo Senhor neste período são conhecidos como Madhya Lila, e todos os passatempos realizados depois disso chamam-se Antya Lila. Jai Hare Krishna. Então vamos encerrar essa live por hoje, né? Já está ficando tarde, já são 9h27, né? E vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook, meus amigos que por acaso estão nos assistindo.
ok? Não esqueçam de dar a sua assinatura. Desculpa, o seu like, né? Jair Tinana entrou aí. Jai, boa noite. Ok. E nós vamos encerrar essa live, né? Demos aqui o nosso boa noite, muito estático. E agora nós vamos desejar a todos uma boa noite e bons sonhos com Chaitanya Mahaprabhu, né? Essa live é para trazer uma tranquilidade, bons sonhos para todos, ok? Então vamos cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boa noite, gente. Hare Krishna.